O candidato nosso da região, Dr. Elton, do PSC, que teve 46.042 votos aí nessas eleições, médico em São José dos Campos, ele vai ao primeiro mandato na Alesp, ao vivo conosco por telefone. Dr. Elton, primeiramente, parabéns pela eleição, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Tarde. Muito obrigado, Rodrigo, obrigado também, Jornal da Tarde, pela oportunidade da gente falar. Doutor Elton, me fala um pouquinho como é que foi essa campanha, se o senhor achou, o senhor considerou que foi uma campanha mais difícil por conta aí do número mais reduzido de tempo, né? Estivemos aí com um intervalo mais curto aí para que os candidatos pudessem apresentar suas propostas, e aí teve toda a questão envolvendo também a questão da perda sua do mandato, né? Na Câmara de São José dos Campos. Como é que o senhor avalia todo esse período até o domingo de ontem, até o dia de ontem? Bom, a campanha não é simples, 45 dias, eu poderia talvez traduzir como insana, porque é uma corrida contra o tempo para apresentar aquilo que você tem de propostas, mas também para mostrar um pouco da história e daquilo que já foi construído anteriormente. As pessoas estão em busca de pessoas que já têm alguma história e que tem bons serviços prestados. É muito difícil para quem às vezes começa sem ter um histórico anterior. E além disso, nós vivenciamos no nosso país um grande problema, que é a polarização política. E no meio dessa polarização, uma grande parte da população não decidiu para onde ia caminhar. Então criou um grande vácuo, um grupo de pessoas chamadas, que eu chamo de isentos. Eles deixaram para tomar decisão, às vezes de última hora, às vezes nas últimas 24 horas antes de ir para a urna. E isso é um perigo, porque ela acaba não visualizando quais são os candidatos, o que cada um pode propor para a região, qual é o seu histórico, e isso dificultou, porque 70% das pessoas um dia antes, provavelmente não sabiam em quem iam votar. Além disso, né, a política, ela não está muito simples, né? A gente teve que apresentar todo o trabalho, uma campanha bem apresentada por meio de por meio de uma revista bem documentada sobre projetos anteriores, sobre metas e sobre frentes que eu devo trabalhar no futuro. E esse tipo de coisa não é simples de chegar ou de atingir uma grande quantidade de pessoas em tão pouco tempo. Então, eu acredito que, sim, apesar de tudo isso, a gente conseguiu fazer ou apresentar, e teve o engajamento aí por uma boa parte da população, na qual agora eu vou estar representando. Não só a região do Vale do Paraíba, mas também todo o estado de São Paulo. Sim, sem dúvida. Bom, doutor Elton, quando teve a perda do mandato, muito ficava se perguntando, as pessoas até ficavam em dúvida, será que ainda pode concorrer? Será que, enfim, se gerou uma confusão muito grande, né? O senhor chegou a se preocupar com o fato desse episódio da infidelidade partidária na Câmara poder impactar de alguma forma o resultado das eleições? Sim, fiquei muito preocupado, e a gente teve que tentar quebrar um pouco essa fake news, porque eu sei que houve algumas tentativas de levar esse tipo de falsa informação para diminuir a quantidade de votos. Então, algumas pessoas começaram a disseminar esse tipo de informação, algumas das quais, inclusive, a gente acaba identificando. Pessoas que hoje, em algum momento, já estiveram também na política. Então, a gente vê que é uma briga de informações, mas graças a Deus eu consegui ir combatendo. É lógico que provavelmente eu perdi votos por causa disso. E o modo como isso aparece na mídia, dizendo, olha, infidelidade, cassação, tudo isso cria um pouco de receio no eleitor. Mas isso era uma coisa que eu já esperava, porque eu tomei uma decisão, né? Só não esperava que fosse acontecer no meio das eleições. Então, a perda do mandato, ela tem uma prerrogativa, ela tem já é sabido que a cadeira do vereador é do partido.
né? Eu só não esperava que essa tramitação acontecesse de forma tão rápida, tá, ao ponto de acontecer no meio de toda a campanha. E as bandeiras, deputado, posso já colocá-lo como deputado aqui, as bandeiras que o senhor vai atuar na Alesp, como é que o senhor avalia o cenário que o senhor vai encontrar na Alesp agora com esses novos deputados, né, que estarão também assumindo esse mandato a partir de 2023? Tá, antes de falar sobre as bandeiras ou sobre as frentes que eu vou trabalhar, eu queria dizer o que eu imagino sobre representatividade aqui na nossa região. Eu acredito que nós saímos dessa eleição enfraquecidos. Enfraquecidos porque nós tínhamos possibilidade de talvez ter 8 ou até 9 candidatos eleitos na nossa região. E no final das contas, nós estávamos com 4, agora estamos com 3. Então, isso diminui a força da possibilidade de trazer o olhar do governador para a região, de poder ter investimentos. Outra coisa, diminui também o olhar do Executivo Federal, né, da presidência, para a nossa região. A gente poderia ter muito mais força. Além disso, a gente perde também a quantidade de emendas parlamentares que poderiam ser utilizadas, reduzindo as disparidades no acolhimento e na execução de alguns projetos para a nossa região. Hospitais que precisam de, às vezes, um pouco de aporte, como as Santas Casas, como os hospitais públicos, que precisam de uma ajuda para a realização de projetos em melhoria da saúde pública, eles podem não ter esse aporte em virtude de termos uma menor quantidade de representantes, tanto na Assembleia do Estado quanto no Congresso Nacional. Agora, sim, falando sobre as minhas frentes de trabalho, existem várias, mas desde o começo eu apresentei por meio de uma revista, uma prestação de contas à população, que eu distribuí em toda a cidade. Eu me imagino trabalhando principalmente com cirurgias de alto custo. Eu lembro de câncer, né, que hoje está tendo uma demora muito grande para iniciar o tratamento, que por lei em São José em 60 dias nós estamos passando às vezes 100 dias. Mas tudo isso porque isso é uma responsabilidade basicamente do Estado. O Estado precisa entender essa demanda e auxiliar nesse tipo de tratamento. Sim. Hoje, a câncer infantil acontece de ter um rápido atendimento, mas isso é um protocolo, um atendimento estabelecido por meio do GAC. A gente quer levar esse tipo de coisa a todo o Estado. Outra frente que eu falo é saúde mental. Saúde mental é uma das grandes demandas hoje para nós, e talvez precisamos mudar o olhar sobre a saúde mental como sendo até de atendimento primário. Captação de córneas para todo o estado, reduzindo também a fila. Isso é um projeto que eu fiz em São José e tem ajudado o estado. Eu creio que a gente pode ampliar isso para outras grandes cidades da nossa região. O SAMU, que eu ajudei a instalar, é uma outra frente. Questões de acessibilidade, valorização dos servidores e, acima de tudo, fiscalização de algumas leis que já existem, mas que provavelmente não estão adequadamente acontecendo, como, por exemplo, psicólogos nas escolas, os atendimentos também em saúde mental de maneira mais adequada nos pronto-socorros da nossa região. Sim, então, tudo isso pode melhorar. Por isso que eu acredito que, tendo uma vasta experiência, trabalhando em hospitais aqui da nossa região, de Jacareí, Caçapava, São José dos Campos, Caraguatatuba, São Paulo, tendo trabalhado em diversos locais como esses, em UPAs, no SAMU, eu creio que eu tenho uma importante experiência para poder ter um olhar um pouco mais cuidadoso, principalmente nos quesitos de saúde. Muito bem, doutor. O senhor comentou justamente sobre essa questão
do voto regional não ter sido tão valorizado assim. A gente sempre comenta justamente isso, né, dessa questão da representatividade aqui do Vale, que precisa realmente, o tamanho que é o Vale do Paraíba, né, precisa realmente dessa representatividade. Como é que o senhor avalia isso? A população está descrente com os candidatos, ou ela não está atenta, ou ela está buscando apenas candidatos mais famosos, que têm nomes mais famosos de outros lugares? Como é que o senhor observa esse movimento aqui na região que tem realmente enfraquecido a questão do voto regional? Eu acho que falta um pouco de instrução. A política, quando é colocada, inserida atualmente nas escolas, tem um cunho mais partidário do que de orientação. Penso que a gente deveria ter isso como uma pauta, assim como na escola a gente deveria ter um pouco de aprendizado sobre a parte de economia, sobre aprender sobre dinheiro, como trabalhar com dinheiro. Então, educação financeira é extremamente importante também, só que isso não faz parte do currículo normal. Então, como a política também não, e quando ela é colocada na escola, ela vem com um cunho partidário, isso é muito ruim. As pessoas não imaginam isso que eu estou falando aqui com vocês. E daí é importante trazer essa informação para os nossos ouvintes. Uma vez que, se a gente parar para pensar, e alguns deputados chegaram a trazer para o estado de São Paulo cerca de 100 milhões de reais cada deputado, para ser investido em diversas áreas onde o deputado enxerga demandas importantes. Então, isso é muito dinheiro que pode ser investido na aquisição de equipamentos, compra de materiais e medicamentos, quando eu estou falando de hospital, mas também investimentos na área de educação, segurança pública e principalmente para aquelas cidades que não tenham a condição, ou hospitais, ou escolas que não tenham a condição de receber uma verba tão grande em virtude das leis de diretrizes orçamentais de cada município. Muito bem. Dr. Elton, deputado estadual eleito pelo PSC, muito obrigado e mais uma vez parabéns, que a gente possa realmente ter força aí, pelo menos com um número reduzido, mas pelo menos que vocês possam com muita força representar bem aqui a nossa região. Obrigado, doutor. Muito obrigado a todos os ouvintes e foi um prazer poder trazer um pouco de informação. Podem contar comigo sempre.